Fala pessoal, aqui quem fala é o Gabriel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Minha Família Investe. Já se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos que a gente está postando. E hoje a gente vai mostrar 3 fundos imobiliários que estão baratos. A gente sabe que em geral está em um momento bom para você investir em fundos imobiliários, mas tem alguns fundos imobiliários que são descontados e vale muito a pena você dar uma atenção aí nos seus estudos para decidir se você vai colocar ele em alguma carteira sua previdenciária. Então já fica comigo e bora pro vídeo. E olha só, no vídeo de hoje eu vou levar em consideração os bons fundos que estão baratos. Ou seja, não vou falar aqui qualquer fundo imobiliário aleatoriamente. Eu vou falar fundos imobiliários que têm um bom dividend yield. Eu vou falar de fundos imobiliários que têm um bom valor patrimonial, aí mais ou menos acima de 1 bilhão, 2 bilhões. Ou seja, são bons fundos imobiliários de boas gestoras, fundos imobiliários com fundamentos, que pagam dividendos todos os meses. Ou seja, fundos imobiliários que vale a pena você estudar. Lembrando que não é nenhuma recomendação de compra, mas vale a pena você estudar aí para decidir se você vai colocar algum deles na sua carteira previdenciária. Olha só, o primeiro fundo imobiliário aqui que está descontado é o VISC11. Para quem não sabe, o VISC11 é um fundo de shoppings. Ele tem vários shoppings importantes, como o Shopping Guatemi, por exemplo. E eu tô com ele aqui na tela do Investidor 10 e hoje ele tá custando R$ 110,91 por cota. Pagou um dividendo muito bom aí de 8,5% nos últimos 12 meses. O principal indicador que a gente vai dar uma olhada aqui hoje para ver os fundos imobiliários baratos é o P sobre VP. Para quem não sabe, olha só, o P sobre VP é o preço dividido pelo valor patrimonial. Ou seja, com esse indicador, basicamente, a gente consegue ver se o fundo imobiliário está barato ou não. Por quê? Porque o P seria o preço, a cotação que ele está apresentando no momento, e que nesse caso é de R$ 110,91. E o VP seria o valor patrimonial, o quanto aquela cota realmente vale. E a gente vê aqui embaixo, olha só, o valor patrimonial da cota. Ou seja, uma cota do VISC11 vale, na verdade, R$ 121,28. Então, se a gente dividir esses R$ 110 que está custando hoje pelo valor patrimonial da cota, que é de R$ 121, a gente vê que está mais ou menos aí com 10% de desconto o fundo. É muito bom você investir em fundos imobiliários que estão baratos, que estão descontados. Com esse desconto que o VISC11 está apresentando, se você comprasse 11 cotas dele, seria a mesma coisa que você comprar 10 cotas dele no valor patrimonial. Ou seja, com esse desconto de 10%, a cada 10 cotas que você compra desse fundo, você acaba levando uma de graça. E para investir é muito bom você investir em fundos imobiliários que estão abaixo do valor patrimonial, porque além de você diminuir o seu preço médio, você economiza aí na hora de investir. Ele é um fundo muito líquido, tem mais de 3 milhões aí de negociações diariamente, e ele tem se valorizado aí nos últimos 12 meses, valorizou aí mais de 18% nos últimos 12 meses. A gente vê aí que no gráfico dele ele tá valorizando aí bastante, e a gente vê também que ele é um fundo de tijolo do segmento de shoppings. A gente vê aqui na distribuição de dividendos que ele passou um tempo aí distribuindo poucos dividendos, que foi aí na época da pandemia. A gente sabe que os shoppings ficaram todos fechados aí na pandemia, então nesse período o fundo não conseguiu lucrar, porque os shoppings não estavam abertos e eles não estavam recebendo aí os seus aluguéis. Mas depois da pandemia a gente já vê aí que já subiu bastante aí a distribuição de proventos, e na periodicidade de um ano ele subiu aí bastante também os seus dividendos. A cada mês ele tá valorizando aí e tá também aumentando a distribuição de proventos. Aqui embaixo a gente pode analisar bastante também os shoppings que ele tem no seu portfólio. E caso você queira investir nesse fundo, você tem interesse em investir nesse fundo, eu recomendo bastante você analisar esses shoppings aqui, ver a localização deles, ver se são shoppings importantes, shoppings que lucram bastante. E é isso, pessoal, esse aqui, o VISC11, é um ótimo fundo imobiliário e tá com aí 10% de desconto. Olha só, a gente sabe que tá num bom momento aí para investir em fundos imobiliários. Um dos motivos é a taxa Selic, porque a taxa Selic tá em 13,75%. Então, quando a taxa Selic tá alta, os investidores migram para renda fixa e os fundos imobiliários acabam caindo. E tem aí uma certa expectativa para a taxa Selic descer, então aí tem muita chance de muitos fundos imobiliários valorizarem bastante. Então, enquanto isso não acontece, é muito importante que a gente compre fundos imobiliários abaixo aí do seu valor patrimonial. Se você quiser entender mais sobre essa relação da taxa Selic com os fundos imobiliários, clica nesse vídeo aqui em cima, que lá eu te explico tudo sobre isso. Olha só, tem muitos outros fundos aqui que estão descontados. Um deles, por exemplo, é o CPTS11. Olha só, hoje ele tá aí R$ 81,05 e pagou um dividendo aí de 12,36% nos últimos 12 meses. Aqui embaixo a gente vê que ele é um fundo de papel. E ele também tá com um bom P sobre VP, tá com 0,92 no seu P sobre VP. Ou seja, ele tá com 8% de desconto. Então, para quem comprar aí as cotas do CPTS11, vai pagar 8% a menos do que elas realmente valem. Também é um fundo muito líquido e desvalorizou aí 1% no último ano. E olha só que interessante, o CPTS11
tem um bom histórico aí de distribuição de proventos. E a gente vê na cotação aqui que desde 2022, desde dezembro de 2022, as cotações caíram bastante. Então desceu aí para mais ou menos R$ 74 e chegou ali num pico de R$ 85. E essa queda na cotação se reflete aí na distribuição de dividendos. Então o PVP aí tá barato e tá 8% de desconto. Então se você tiver interesse de investir no fundo imobiliário CPTS11, vale a pena você estudar, porque esse fundo tem uma boa gestora. Além disso, ele também tem um bom histórico em relação ao histórico de lucros e também histórico de dividendos. E a gente sabe que o histórico de um fundo imobiliário conta bastante, porque a gente vê como ele age em períodos bons e em períodos ruins. Então, quando a gente analisa o histórico de um fundo imobiliário, a gente tem uma segurança aí para investir. Então, o CPTS tem um ótimo histórico aí e vale muito a pena você estudar sobre ele. Além de que também ele tá mais de 8% aí descontado. Olha só, o terceiro fundo na nossa lista é o XPLG11. Ele é um fundo de logística e ele também está descontado. Agora ele tá custando R$ 109,27 e pagou mais de 8% aí nos últimos 12 meses. Em relação ao seu P sobre VP, ele tá aí com 4% de desconto. Também é um fundo muito líquido e valorizou aí mais de 25% nos últimos 12 meses. Em relação ao valor patrimonial, nos fundos de tijolo tem uma coisa que a gente tem que se atentar. O valor patrimonial dos fundos de tijolo são atualizados de 12 em 12 meses mais ou menos. Então nem sempre o valor patrimonial de um fundo de tijolo é 100% preciso. Se o valor patrimonial daqueles imóveis foi atualizado, por exemplo, 10 meses atrás, como a tendência dos imóveis é se valorizar, se ele foi atualizado há mais ou menos 10 meses, os imóveis já se valorizaram. Ou seja, o valor patrimonial aí subiu bastante. Então é uma das coisas que a gente tem que levar em consideração. Porém, mesmo não levando isso em consideração, a gente vê aqui que o valor patrimonial por cota do XPLG11 é de R$ 113 e hoje ele está custando R$ 109. Ou seja, tem mais de 4% aí de desconto em relação à sua cotação. Ele é um fundo muito bom. Se a gente vê aqui os imóveis dele, ele tem vários imóveis de galpões logísticos muito importantes para várias empresas grandes aí, muitos imóveis importantes, e a gente vê também que ele tem pagado ótimos dividendos muito constantes. Se a gente vê aqui nos dividendos dos últimos 12 meses, ele tem aumentado aí, reajustado aí os seus dividendos e também paga constantemente. Nos últimos 5 anos, pagou aí mais de 7% em média de dividend yield. Como eu falei, a gente sabe que esse momento é um bom momento para investir em fundos imobiliários por causa da alta taxa da Selic. Porém, não são só esses 3 fundos que estão descontados. Tem várias menções honrosas aqui para, por exemplo, outro fundo de shoppings, que é o MAL11, que está com 8% de desconto. Também vale a pena você estudar sobre esse fundo. Tem o BCFF11, que é um fundo muito diversificado aí, que também está com mais de 6% de desconto. Vale a pena você conferir também se você tem interesse em investir em algum fundo de fundo. Também tem aqui outro fundo como o KNCR11, que também é um fundo de papel, assim como o CPTS11, e também está com mais de 7% aí de desconto. Então a gente vê que tem ótimos fundos imobiliários aí com um gigantesco valor patrimonial, fundos que estão se valorizando bastante, fundos que são muito líquidos e também fundos que estão pagando excelentes dividendos. Então nesse vídeo eu te mostrei 3 ótimos fundos imobiliários que estão baratos, que vale muito a pena você analisar. Além de deixar aí também 3 menções honrosas que também vale a pena você analisar e estudar. E olha só, esse vídeo não é uma recomendação de compra, mas inegavelmente esses fundos estão muito baratos. E com a queda da Selic, pode ser que eles se valorizem muito, aumentando assim a distribuição de proventos, valorizando seus imóveis e também aumentando seus lucros. Então vale muito a pena você estudar sobre os 6 fundos que eu te mostrei hoje. Olha só, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum dos conteúdos que a gente está postando. Aproveite para estudar bastante esse momento que está tendo aí nos fundos imobiliários. Tem muitos fundos descontados que vale muito a pena você estudar. Então vamos junto aí criar nossa renda passiva, alcançar aí a nossa liberdade financeira e aproveitar e comprar muitos fundos enquanto eles estão descontados. É isso, pessoal. Compartilhe com um amigo. Obrigado por ter assistido até aqui e até mais.